Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, me chamo Ana Carolina. No vídeo de hoje eu vim trazer uma experiência que pra mim foi a mais marcante da minha vida. E é uma experiência que eu sentia dentro de mim que eu não podia ficar só pra mim. Se eu ficar só pra mim não é que tenha sido em vão, mas eu sinto que pode ajudar outras pessoas, podem ajudar outras mulheres, outras mães, mulheres que nem sabem que vai passar por isso, mas que ao longo da sua vida pode chegar a passar por isso ou algo semelhante, e acredito que vai estar ajudando bastante. Já adianto que vai ser uma história cheia de detalhes, vai ter início, meio e fim, então eu vou falar assim todos os detalhes. E é isso, se você gostar, né, de uma história aí cheia de detalhes e longa, fica nesse vídeo, acredito que vai ser de bênção para a sua vida. E esse vídeo vai ser sobre a morte, né, do meu primeiro filho, como que eu perdi ele. E eu não sei se a palavra bem é perdi, né, porque eu dei ele pra Jesus. Eu tenho muito isso comigo, que eu não perdi ele, assim, foi uma morte em vão, algo do tipo. Ele veio pra cumprir uma missão na minha vida, pra me deixar um aprendizado, e Jesus levou ele. Eu vou começar lá do iniciozinho, onde eu descobri que eu tava grávida, né? Foi logo bem no início do meu casamento, com um mês e pouquinho, ia fazer 2 meses, eu descobri que eu tava grávida. Não foi nada planejado, mas ficamos muito felizes e agradecidos a Deus. Foi uma gravidez bem conturbada, no sentido de que eu passei muito mal, eu enjoava, desmanhava, por conta dos enjoos, da fraqueza que eu ficava. Não me alimentava bem, porque tudo que eu comia botava pra fora, enfim, era idas e vindas no hospital. E quando passou esse tempo, né, descobrimos que era um menino, Luiz Vicente. E quando a gente descobriu que era ele, eu sempre conversava muito com Deus e com ele na barriga. E eu orando, eu sempre falava assim: Jesus, Vicente não é meu, ele é teu. Antes dele ser meu, ele é teu. E eu falava muito isso nas minhas orações, nem eu, assim, é uma coisa que depois que passou, eu vim entender, sabe? Então eu sempre falava isso. E com 6 meses de gestação, eu tava lá com 26 semanas, eu tava com 26 semanas. Na madrugada eu comecei a sentir umas dores, e eu pensei que era gases, pensei que era, não, é gases, é contração de treinamento, não é nada mais além disso. Porém as dores foram se intensificando, ficando cada vez mais fortes, e com um curto período de tempo eu levantei, fui dar uma caminhada, isso eram as 5 horas da manhã já. E quando eu fui no banheiro, que eu fui fazer xixi, eu vi que a minha calcinha tava melada, com sangue. E daí já entrei em desespero e a gente foi logo pro hospital. Quando chegou no hospital, eu tava com 5 para 6 já de dilatação, quase 6. E a médica falou, não, tem que internar. Fui pra sala de espera e o meu esposo tava resolvendo os processos burocráticos do hospital, enfim. Depois ele veio, ficou comigo, minha sogra também tava com a gente, ela foi com a gente, e chegando na sala de espera, depois de um pouco tempo, assim, sabe, na sala, eu tava numa salinha que depois eu ia pra sala de internação, pra sala onde possivelmente eu poderia ter o parto, enfim. Nessa sala de espera, tava só eu, meu esposo e minha sogra. As dores começaram a ficar cada vez mais forte, até que eu senti que ele ia nascer, né? Eu dei um grito, ele vai nascer, quando eu senti a cabecinha. E daí Vicente veio ao mundo, né? E ele foi direto pra UTI, ele nasceu com vida e ele foi direto pra UTI. Na UTI ele teve 1 ou foi 2 paradas cardíacas, e infelizmente ele não resistiu.
Porém, eu só fiquei sabendo depois de umas horas, porque eu tinha acordado da anestesia, que eu fui fazer um processo, né, que quando tem um bebezinho antes do tempo, enfim, fui fazer a curetagem. E eu fiquei meia grogue da cabeça, assim, por conta da anestesia que eles dão. E no quarto, quando eu acordei, depois de um tempo, veio a enfermeira, né, e deu a notícia que ele não estava mais aqui. E com certeza eu entrei em desespero. Com certeza eu entrei em desespero, eu fiquei em negação de por que meu filho tinha morrido. E era uma interrogação que eu fazia só na minha mente. Eu não ficava falando, sabe? Mas eu só sabia chorar. E foram, assim, dias muito difíceis. Muito difíceis. Geralmente, eu não consigo falar sem me emocionar. Porque até hoje, quando eu lembro dos detalhes, enfim, dói muito, né, ainda, claro, porque meu filho, enfim, e na nossa mente, a gente como ser humano, a gente começa a indagar a Deus, né, a gente não entende, a gente pergunta por que comigo, por que assim, eu tinha tantos planos, eu fiz tantos planos, eu pensava que ele ia crescer, enfim, eu orava muito, Deus, que Vicente seja um homem segundo a tua palavra, assim, que ande nos teus caminhos, que ande segundo a tua palavra, que ele seja um filho bom e não sei o que, né? A gente sempre planeja 1001 coisas na nossa mente, e quando não sai conforme o esperado, a gente se frustra. A gente se frustra muito, porque somos seres humanos, né? Somos falhos e a gente nunca tá preparado para o pior. A gente sempre fica ali pensando no melhor, não vai acontecer isso, vai ser assim, não sei o que, com aquela expectativa. Mas quando elas são frustradas, é muito doloroso. A gente não consegue muito lidar com isso. E eu lembro que naquele hospital, quando eu recebi alta, que eu saí de cadeira de roda, né, pra poder... É o protocolo do hospital, enfim, eu também tava com dor por conta do procedimento que eu fiz. Apesar de ter tido ele normal, mas isso que eu fiz, né, da curetagem, deixa bem dolorido, porque mexe no útero, enfim. E... eu olhava assim, eu escutava choro de neném e dos quartos ao lado, e eu olhava pro meu braço e eu simplesmente via um colo vazio. E, enfim, parece que a ficha ainda não tinha caído. Quando eu cheguei em casa, a gente tinha comprado já o quartinho dele, a gente tinha comprado os móveis, tinha algumas roupinhas já, enfim, tinha fralda. Eu me desesperei, né? Eu entrei mais uma vez, assim, em um processo de um luto, assim... É a fase mais dolorosa, quando você chega em casa e você vê as coisinhas, sabe? Você fica, meu Deus, aqui é seu quarto dele, não sei o que, enfim. Depois a gente foi pra a cidade... da minha família, que agora eu tô morando aqui também, pra eu ficar mais perto da minha mãe, porque quando eu e meu esposo a gente se casou, eu mudei de cidade, eu fui pra a dele. E a gente achou melhor naquele momento eu ficar perto da minha mãe, da minha avó, e a gente foi. E eu tava lá na varanda da casa da minha avó e eu olhei assim pro céu e eu comecei a conversar com Deus. Eu sozinha, e o Senhor, Ele me fez lembrar das minhas orações e do que eu falava nas minhas orações. Eu dizia assim, Jesus, antes de Vicente ser meu, ele é teu. E Deus, Ele falou comigo fortemente, Ele disse, você lembra que você dizia antes dele ser seu, ele é meu? E eu só tomei pra si, sabe? Aquilo foi muito forte. E sempre o Senhor, Ele me fazia lembrar dessas palavras. E eu tô dizendo isso pra você,
é pra você criar um medo de entregar as suas coisas pra Jesus, de você falar: Deus, a minha casa, a minha família é tua, com medo de que ele vá tomar pra ele, sabe, de uma forma dolorosa, assim, pra você. Mas eu tô falando justamente pra você entregar, porque a gente acha que o melhor pra nossa vida é o que a gente almeja. Mas o melhor pra nossa vida mesmo é o que ele tem pra nós, é o que ele quer, é a vontade dele. Então eu não me arrependo de nenhum segundo, até porque se eu falasse ou não e Deus quisesse fazer na minha vida, ele ia fazer do mesmo jeito. E então eu não me arrependo de, nas minhas orações, sempre falar isso. E depois, né, depois disso tudo, dessa reviravolta, enfim. Não, teve uma semana que eu quero entrar muito assim em detalhe. Teve uma semana, acho que 2 semanas após, uma semana após a gente voltou pra casa e a gente se desfez das coisas de Vicente, só dos móveis, pra não ficar muito tempo parado e pra eu não ficar também sempre vendo, sabe? E 2 semanas depois que a gente tinha chegado, eu fui pra igreja, fui para o círculo de oração. Não sei se muitos sabem o que é isso, mas é um culto onde as mulheres, elas estão à frente, culto no meio da tarde, onde tem oração. E nesse culto tava o coordenador da área, né, lá da igreja, de onde a gente congregava, e ele me chamou à frente. Ele ainda não sabia do que tinha acontecido, porque ele era novo, ele não me conhecia, enfim. E daí ele me chamou à frente e ele disse desde que ele tinha chegado, Deus estava inquietando ele para falar algo para mim. E ele disse essas seguintes palavras: o mesmo vento que levou é o mesmo vento que irá trazer de volta. E o vento foi para organizar, mas não para trazer bagunça, sabe? Mas não para bagunçar. E, enfim, eu guardei muito essa palavra no meu coração. Muitas pessoas achavam que eu ia entrar em depressão porque eu tava à base de calmante, eu tava meio fora de si, sabe? As pessoas falavam comigo e eu ficava meio aérea. Então pensaram até que eu iria precisar de tratamento e tudo. Meu esposo, ele ficava um pouco assim, meio nervoso, às vezes, não nervoso de raiva, sabe? Mas ele ficava preocupado comigo, porque às vezes eu nem reagia quando falavam. Eu ficava muito fora de mim mesmo, assim. Então, como ele falou, não veio pra trazer bagunça. Bagunça é a depressão e tudo isso que poderia acontecer devido a isso. Mas eu me apeguei muito com Deus. Eu acho que hoje eu só estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu me entreguei muito a Deus, sabe? Eu chorava. Muitas pessoas não sabem, mas o luto, ele é vivido muito de uma forma, como é que eu digo? Você passa muito só. Apesar que tinha meu esposo, eu conversava, eu chorava com ele e ele me acalmava. Ele sempre foi muito calmo, sabe? Ele sempre foi muito, como é que eu digo? Sempre sabia o que falar e me acolher muito, apesar de ele também estar sofrendo bastante. Ele foi uma pessoa assim que me deu forças. Eu acredito que se não fosse Deus e ele, eu não estaria aqui, eu não conseguiria, né? Mas eu até me perdi no que eu tava falando. Mas depois, né, disso tudo, como eu disse, eu comecei a me apegar muito com Deus e eu chorava muito, até que depois eu comecei a conversar com Deus, não de uma forma me indagando, sabe? É uma forma perguntando a ele por quê, ou não sei, Deus, por que o senhor fez assim, não sei o quê. Não, eu comecei a dizer assim: Deus, eu sei que foi feita a tua vontade e os teus propósitos não são o mesmo que o meu, mas
faz a tua vontade na minha vida. E eu tinha muita vontade de ser mãe. Muita vontade, apesar de Vicente não ter sido planejado. Quando eu descobri que eu tava grávida, foi, assim, a notícia mais feliz da minha vida, porque desde pequenininha as pessoas falavam: Caroline, tu quer ser o quê? Não sei o quê, enfim, o que é que tu quer fazer? Só que eu só dizia assim: eu quero ter minha família, eu quero crescer, eu quero ter minha casa, minha família, meus filhos. Eu sempre falava isso. Apesar de sim, eu pensava, né, em ter uma profissão, tudo, mas o meu sonho mesmo era sempre ter a minha família. E daí, quando eu descobri que eu tava grávida dele, pra mim foi a melhor coisa do mundo que poderia ter acontecido, apesar de que pra gente ainda não era um momento certo, porque a gente tinha acabado de casar, enfim. Mas foi o que Deus tinha pra nós, né? E depois que eu perdi ele, eu sempre conversava muito com Deus. Deus, eu sei que no tempo certo o Senhor vai me dar outro filho, mas se for pra acontecer isso novamente, eu não quero mais ser mãe. Falava muito isso. Eu prefiro abrir mão do meu sonho do que passar por essa dor novamente. E quando eu ia trabalhar, eu ia, porque é bem pertinho da minha casa, eu ia conversando muito com Deus, e todos os dias eu dizia assim: Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida. Todos os dias eu falava isso. E eu, no meio do caminho, eu ia orando, ia conversando com ele. E eu dizia isso, né, pra Deus, que eu não queria mais ser mãe. Eu abriria mão disso se fosse pra eu sofrer novamente, se fosse pra eu passar por essa dor novamente. E ele nasceu em 2024, e quando foi em 2025, em agosto, eu descobri que eu tava grávida novamente. E na hora, né, que eu descobri que eu tava grávida, eu não acreditava no que eu estava vivendo, porque foi um dia que, assim, a gente também não tinha planejado, a gente não planejou essa segunda gravidez, mas eu lembro que um dia, conversando com a minha sogra por telefone, ela disse assim: Caroline, quando Deus fazer na sua vida novamente, não vai ser em dias que você vai estar esperando, vai ser em dias comuns. E eu amei, minha sogra, amei. E dias comuns significa que é quando você menos espera, né? Meu esposo, ele tinha saído e eu fiz o teste e deu lá positivo. Eu fiquei sem acreditar, porque nem eu acreditava que eu tava grávida. Eu nem passava pela minha cabeça, só fiz por desencargo mesmo, de consciência. E daí deu positivo, né? Falei para o meu esposo quando ele chegou, e foi assim, uma surpresa muito grande para nós dois. E quando eu liguei para minha sogra, quando a gente ligou para contar, ela disse, antes de a gente dar a notícia a ela, minha sogra é uma mulher de Deus, ela é uma mulher assim que sempre está em constante oração pela casa dela, pelos filhos, pela família dela, sabe? E ela disse assim: cadê Caroline? E ele disse: tá aqui, mãe. A gente ainda não tinha falado que eu tava grávida. E ela disse assim: eu quero falar com ela. Ela disse: olha, oi, minha sogra, enfim. E ela: olha, minha irmã tava aqui, a gente tava orando. Em uma tarde comum, ela veio só pra gente conversar, e a gente tava orando, e Deus disse a ela, naquele momento que a gente tava orando, que ele tava tocando no seu ventre, que ele tava tocando no seu útero. E naquele momento eu já comecei a chorar, porque na mesma tarde que Deus falou isso pra ela, que tava tocando no meu útero, foi a mesma hora o mesmo tempo assim que eu tava fazendo o teste de gravidez e que deu positivo. E eu já não me contive, né? E a gente falou pra ela: eu tô grávida, enfim. Então eu
pensando, né, tinha alguma coisa, né, que poderia tá empatando, enfim, tá impedindo de... Eu queria impedir com o tempo de eu querer engravidar, mas Deus, ele tocou no meu útero, sabe? Foi uma coisa tão linda. E eu senti muito Deus naquele momento. E eu disse, não, minha gravidez foi planejada pelo Senhor mais uma vez. E depois de um tempo a gente foi pra casa dela novamente. E eu fui pra essa mesma igreja, né, que a gente congregava lá, onde a gente morava. E o mesmo irmão que falou pra gente que o vento que levou era o mesmo vento que iria trazer de volta, ele disse assim, ele também não sabia que eu tava grávida ainda, foi bem no comecinho. Ele disse, não tenha medo, retire o medo, porque eu sou ser humano. E apesar de Deus ter dito assim, que tava tocando no meu útero, e eu sabia que era Deus, mas eu sou ser humano e eu tinha minhas inseguranças de acontecer novamente. Mas ele falou, retire o medo. E depois, quando a gente voltou, ele disse isso direcionado pra mim mesmo, ele falou pra mim, não foi assim pra igreja de uma forma geral, não, foi pra mim. E quando a gente chegou de viagem da casa da minha sogra, que a gente foi passar uns dias lá porque eu tava bem enjoada, então ela disse, venham pra cá pra eu cuidar de Carolina. E a gente já queria ir também pra visitar ela, tudo. E quando a gente chegou, eu peguei uma infecção urinária muito forte, que foi da minha bexiga para os rins. Já estava afetando os meus rins. E daí eu pensei, né, que eu iria perder, porque assim, era uma infecção que já estava um pouco adiantadinha, sabe? Então eu fiquei com muito medo, mas sempre vinha essa palavra no meu coração, retire o medo, sempre. E depois que passou por isso, veio também agora, né, que eu tô grávida, ainda fazendo esse vídeo, tô com 8 meses, minha filha já nasce mês que vem, em abril, em nome de Jesus. A gente a gente foi pra uma ultrassom e nessa ultrassom a gente viu que Luísa é uma menina e a gente viu que Luísa tava abaixo do peso, tava com o percentil baixo, a minha placenta tava muito madura para a idade gestacional e o líquido era para estar maior, o líquido amniótico. Mas naquele momento veio mais uma vez, meu Deus, será que vai acontecer novamente? Será que, enfim, ela vai nascer prematura? E será que eu não vou ter mais uma vez tudo o que eu planejei? Mas sempre vem essa palavra no meu coração. E esse vídeo, ele é um ato de fé, porque ainda minha filha não nasceu e eu posso dizer, minha filha está aqui do meu lado e mostrar ela pra vocês. Mas é um vídeo de ato de fé, porque eu acredito muito que agora eu vou viver o melhor de Deus, que agora eu vou viver tudo que Ele preparou pra a nossa vida. E eu tô no quartinho dela, a gente montou o quartinho, eu tinha muito medo, eu dizia assim, na segunda gravidez, quando eu engravidar novamente, a gente só vai comprar tudo quando eu tiver lá com uns 8 meses, por aí. A gente deixa o dinheiro guardado e só vai comprar quando eu tiver com uns 8 meses, porque eu tinha muito medo de acontecer tudo o que aconteceu na minha vida, de ser mais uma vez, sabe? Mas não, Deus, Ele preparou tudo de uma forma tão linda, foi tão linda, foi muito mais do que eu pensei, muito mais do que eu planejei. Deus cuidou de tudo, assim, nos mínimos detalhes.
nos mínimos. Quando eu digo os mínimos detalhes, foram realmente assim, os pequenininhos detalhes que nem passava pela minha cabeça, mas Deus, ele tem assim suprido toda a necessidade. Deus, ele tem feito coisas ao nosso favor que nem eu acredito. E eu sou tão grata ao Senhor. Então, como eu tô dizendo nesse vídeo, ele é um ato de fé, porque eu ainda não tenho minha filha nos braços, mas eu acredito muito que eu vou ter ela aqui, que mês que vem ela vai estar aqui com a gente, nos meus braços, e que já deu tudo certo, não que vai dar tudo certo, mas que já deu tudo certo. E eu digo uma coisa a você: se você tá passando por uma fase difícil da sua vida que você não vê mais saída, assim como eu pensei que pra mim, assim, o meu mundo tinha acabado, tão nova, passando por uma experiência tão dolorosa. E eu me perguntava muito a Deus, o que é que eu fiz? Por que eu tô passando por isso? Tanta gente aí que não quer e tem, e eu quero. A gente tava imaginando tantas coisas, a gente iria dar amor, a gente iria ensinar tudo que a gente pudesse pra ele, e eu tô passando por isso, Senhor, mas Deus, ele fez coisas além do que, como eu disse, né, do que eu podia imaginar, e na sua vida não vai ser diferente. A gente, como ser humanos, a gente tem uma mente muito limitada, e a gente acha que a gente precisa das coisas para hoje e para agora, né? A gente acha que a oportunidade que a gente perdeu não volta mais. A gente acha que é o fim, que toda prova na nossa vida é um fim, mas é só uma vírgula, sabe? Que Deus está colocando na sua história, ainda não é um ponto final. Então creia e peça muito ao Senhor que seja feita a vontade dele na sua vida. Entregue a ele os teus planos, os teus projetos, que eu tenho certeza que vai servir de lição para você, que vai servir de lição até para outras pessoas o que você está passando hoje. E as provas que vêm na nossa vida ao longo do tempo, ela não é para nos matar, ela não é para nos deixar parado, estagnado em um local, em um lugar, naquele momento. Não, ela é só para nos fortalecer, é só para aumentar a nossa fé, é só para aumentar as nossas experiências como ser humano, sabe? Eu acho que se a gente passasse por essa terra sem aprender nem sequer uma coisa, o que adiantaria? Do que adiantaria? Qual seria o nosso propósito de vida? Então eu falo isso pra você de todo o meu coração: entregue os teus planos, entregue a sua vontade a Deus, porque eu digo, é como a palavra de Deus diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E está sendo na minha vida, está sendo maior que a da primeira. Eu vejo coisas hoje acontecendo na minha vida que realmente é a mão de Deus. É só realmente Ele que pode fazer por nós. Então é isso, essa é a minha experiência, né, mais marcante que eu passei na minha vida. Já passei por outras experiências muito dolorosas também, mas nada se compara a isso. E também os momentos mais felizes que eu já tive na minha vida não se compara ao que eu estou vivendo hoje. Poder comprar tudo pra minha filha novamente, né, roupinhas, todo enxoval, montar o quartinho, tudo, é uma vitória pra mim, sabe? Eu não digo na questão financeira, porque muitos às vezes só pensam que você está falando sobre a questão financeira, enfim, mas eu estou falando mesmo sobre a realização de um sonho, sobre a realização de uma mãe que perdeu um filho e que não pôde viver nada do que está vivendo hoje. Então,
é a realização. Tudo que eu estou vivendo, eu olho para esse quarto e eu digo, meu Deus, daqui a pouco vai ter vida aqui dentro. E era uma coisa que eu declarava muito sobre a minha barriga. Eu aqui nos momentos sozinha em casa, quando eu botava os meus hinos e eu começava a fazer as coisas aqui dentro de casa, eu colocava aqui, né, os louvores, enfim, eu sentia muito de colocar a mão sobre a minha barriga e declarar vida. E declarava vida sobre o meu útero e repreendia todo o mal em nome de Jesus. E faça isso apresente o problema que você está passando. Não sei se é caso de vida, se é caso... Quando eu digo de vida é sobre cura, não sei se é sobre uma questão financeira, sobre um casamento, mas declare que você vai ver, né, coisas boas saindo daquela experiência ruim. Declare vida, declare esperança, diga, ainda não é o fim, eu creio. Repreenda todo o mal no nome de Jesus. Eu creio muito que tudo que eu estou vivendo hoje, o mesmo sentimento de conquista, de tudo de bom, sabe? Que eu tô sentindo hoje e que eu posso dizer, é Deus, você também vai sentir, você também vai poder agradecer. E é isso, como eu disse, foi uma história cheia de detalhes, não sei se vocês têm dúvidas em relação a alguma coisa sobre, acho que vai surgir dúvidas sobre a questão do porquê que eu tive um parto prematuro, né, que eu não especifiquei. A gente não sabe. Eu fui pra médicos, fiz exames e tudo, e os médicos só diziam, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o motivo. A gente fez os exames, a gente procurou saber o que era, e eu ouvia da boca dos próprios médicos dizerem, só tem uma explicação, se você acredita, se você tem sua fé, só pode ter sido coisa de Deus. Eles diziam isso. E era quando eu tinha mais convicção que foi Deus, sabe? E a gente, como eu disse, né, procurou, fez exames e tudo e não encontrava a resposta. A gente não sabia o que tinha feito, o que tinha ocasionado um parto prematuro. Eu só posso dizer, foi Deus. Então, eu acredito, né, que possa ser que surja essa dúvida de qual foi o motivo, não sei o quê. Mas a gente não achou, os médicos não acharam. Meu útero estava tudo bem, não teve infecção urinária, não teve nada. E se vocês tiverem mais dúvidas em relação a isso, podem deixar aqui embaixo, tá certo? Que eu vou estar respondendo vocês. Ou eu faço mais vídeos sobre. Mas é isso, fiquem com Deus e um abraço.